o tema de hoje é esse, né? Como desenvolver, dicas para desenvolver a habilidade da leitura. Tem Sim, gente que, tem gente que ainda acha, Ana Paula, eu acho que ainda tem gente que acha que leitura é uma coisa que vem naturalmente. Ou você nasce gostando ou nasce não gostando. Os caras ainda não sabem que leitura é um exercício. sim, sim. Fala um pouquinho da sua experiência. Então, eu não venho de uma família de leitores, né? Meus pais não são leitores, minha mãe não é uma pessoa que gosta de ler, meu pai também não era. E eu aprendi a ler lendo gibis. Então, hoje, eu até tenho dificuldades de ler gibis, mas é porque eu aprendi a ler lendo gibis, com uma prima que sentava. Mas eu sempre tive a fascinação pelos livros em si, né? Legal. E aí, na época do ensino médio, eu frequentava, né, na nossa época, né, a biblioteca, não tinha nada digital como hoje, né, frequentava a biblioteca. Eu lembro que os primeiros livros que eu li, Você Não Pode Rir, Vou rir, com certeza. Já tô foram rindo. os livros do Sidney Sheldon. Olha Eu só, amava ler Sidney Sheldon. Só que lá, a biblioteca de cidade pequena, muito velho, né? E aí você procura as coisas, não tem. Mas eu comecei lendo Sidney Sheldon, que sabe? bacana. Li alguns daquele da coleção Vagalume, mas essa leitura Coleção ativa. Vagalume. Fala aí, qual é o seu preferido da coleção Vagalume que eu falo Ai, o eu meu? esqueci o nome, é o da borboleta. Não tem um da borboleta? Tem. Ai, gente, então, é esse aí da borboleta, eu esqueci o nome dele, eu gosto desse. O Né? Eu meu não lembro o favorito era nome agora. Os o meu Caravelhos do favorito era os Diabo. Caravelhos do Diabo. Ah, eu li esse. Ah, boa essa, também é boa. Ah, esse é bom. É. Ah, o Menino de Asas, eu acho que é esse. Oi, Simone, é o Menino de Asas, eu acho que é isso mesmo. Então, é um negócio assim que tinha asa mesmo, não lembro agora. Eu acho que é esse que a Simone está dizendo aí. Beijo, Simone. É... Então, assim, aí eu fui desenvolvendo, mas depois que eu me converti, né, não tem nada a ver, na verdade, uma coisa com a outra, mas é porque eu conheci uma moça que gostava muito de ler. Então, eu fui influenciada, assim, por ela. E depois fui aperfeiçoando, né, buscando ler os clássicos. Tudo bem que a primeira vez que eu li Machado de Assis eu não entendi nada, precisei ler de Normal. novo, era muito cruazinho, assim, na minha memória, eu não consegui captar, não. Aí eu tive que ler de novo algumas vezes. É mais ou Pois menos é, assim. experiências parecidas, né? O meu pai sempre gostou muito de ler e ele dizia que eu tinha que ler, que eu tinha que ler, eu achava ler desnecessário. Inclusive, eu tinha colegas na escola que odiavam leitura e tinha professores que desestimulavam a leitura. Eu tinha um professor, Nossa. inclusive, professor que falava, livro não fala, a frase clássica dele, livro não fala, né, dizendo que não adianta você ler pra caramba e não conseguir transmitir. Então eu entrei Aham. nessa aí, e eu queria ser engenheiro. Entrei para a escola técnica para virar engenheiro, só que no meio da escola técnica eu percebi que não era a minha praia, então fiz uma guinada e fui para humanas. E Nossa. quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu descobri é que eu não tinha lido nada. Nada, nada, nada. Não conhecia nada de literatura brasileira, latino-americana, africana, nada, nada. E aí eu tive que desenvolver o hábito da leitura e estou falando disso, e você também falou da sua experiência, para que todo mundo que está acompanhando a gente saiba que leitura é um treinamento, é uma coisa que se Sim, desenvolve, se sim. pratica, e aí você vai entrar nas dicas e você vai explicar como é que isso é facilitado. Mas Sim. não é aquela coisa do gosto, não gosto. É um hábito Não, que não é você mágica, precisa. né? Não é mágica, Não é exatamente. mágica. Você tem que desenvolver, e aí a gente vai aprendendo a ler, vai aprendendo a gostar de ler, vai se apegando Sim. aos autores, aí vem os gostos e tudo mais. Mas é difícil, não é fácil É não. difícil, é difícil. Você sabe que você está falando sobre a faculdade, na minha primeira formação, que foi a mesma que você fez, né? Foi letras. Sim, sim. Eu cheguei numa aula de literatura brasileira, comparada, não lembro, acho que foi literatura brasileira. E tinham 10 anos, mais ou menos, que eu não estudava numa sala de aula regular.
E aí a professora começou a falar. Ah, porque Machado de Assis, ah, porque o fulano de tal, ah, porque o fulano de tal. Eu saí com a cabeça desse tamanho enorme. Eu saí de lá assim, pensando, meu Deus, não vou durar uma semana. Aí eu planejei uma estratégia. Qual foi a minha estratégia? Eu não tinha filhos, era casada de pouco tempo. Então eu dividi o meu dia. Dividi o meu dia e na manhã eu ia para a faculdade e à tarde eu tirava para ler os clássicos. E aí eu investi nos clássicos. Aí fui comprando os clássicos, Romeu e Julieta. Aquela coisa que hoje você acha básico, mas que na época eu não tinha lido, né? Porque eu não tive essa escola pública, né? Nem esse incentivo. Isso. E foi um ano bem difícil, mas foi um ano que é como se eu tivesse feito o ensino médio, né, da leitura e a graduação juntos. E eu tive que correr Ah, atrás. pois é. A minha situação só não foi pior. Eu acho muito legal a gente fazer essa primeira live Oi, Aldo! compartilhando as experiências por isso. A minha situação só não foi pior porque eu peguei uma, como eu sou mais velho, então eu peguei uma época da educação no Brasil ainda um pouco melhor do que agora. Então, na escola, eu fui obrigado a ler clássicos. Então, eu li Moby Dick, eu li Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, eu Ai, que li legal. Jane Eyre, né? Eu li o Retrato de Dorian Gray. Então, assim, como a gente tinha um outro tipo de educação nos anos 80, bem melhor do que a gente tem agora, ainda dei sorte. Mas você está falando de livro basicão, vou falar de um livro basicão que depois que você fica mais velho, você descobre que de basicão ele não tem nada, que é o Pequeno Príncipe. Aposto, Ah, aposto que a gente leu quando era novo, quando era garoto, achou ridículo, mas quando você redescobre o livro depois, você fala assim, caraca, para eu entender esse livro eu tenho que ter um conhecimento cara, a absurdo. releitura com a cabeça que a gente tem hoje do Pequeno Príncipe, ela é fascinante. Ela é Exatamente. fascinante. E eu fico tentando falar isso para as crianças, né, aqui em casa. Poxa, isso aqui, isso aqui. Só que eu entendo que eles não vão conseguir captar. Mas é verdade isso Então, que você está falando. eu estou dizendo isso também para ajudar a turma que está assistindo, porque pode ser que algumas coisas que você leia hoje você não consiga entender direito, mas daqui a um tempo, com a vivência, com a história, com o aprendizado, aquilo faz sentido, que é o caso do Pequeno Sim, Príncipe, que é um livro extremamente vanguarda, pós-moderno. Parece até que ele foi escrito agora, nesse momento que a sim. gente está vivendo. É Né? verdade. É verdade. Ana, vamos às dicas aí. Dicas para desenvolver a habilidade da leitura. Vamos Você que lá. é, para quem não Vamos sabe, a Ana lá. Paula é professora de português, o quê? Português e literatura. Português e literatura, teóloga, psicóloga, astronauta, Pseudo-psicóloga. Ainda, eu sou aspira, né? Eu sou o 06. aspirante. Ainda falta um ano mais ou menos para. Vamos lá. Mas está indo, mas está Tá indo. indo. Com a quarentena vai faltar uns 2 anos, mas só falta um ano. É verdade. É. Vamos à dica número um, para quem quiser desenvolver o hábito Então, da leitura. a dica número um é simples. A dica número um é você escolher alguma coisa que você goste de ler. Ah, mas como eu vou descobrir? Com experimentação, né? Com experimentos. Então, o que que você descobrir o gênero, você descobrir aquilo que te agrada, o que que você gosta. Ah, eu gosto mais de leitura policial. Poxa, eu adoro mangá, por exemplo. Adoro ver desenhos de mangá. Pô, leia um mangá em quadrinhos, tem vários interessantes. Eu, como eu já disse que eu tenho trauma com gibi, eu tenho dificuldade. Embora eu até comprei uma coleçãozinha de mangá aqui para meu filho e tentei já ler alguns, mas eu tenho dificuldade. Mas você encontra, por exemplo, não sei mais se eles estão editando, uns quadrinhos de literatura brasileira. Tem Memórias Póstumas, é bem legalzinho, eu não lembro a editora. Eu tenho uns 2 aqui em casa, isso é bacana. Ah, eu gosto de policial, eu gosto de descobrir o que que te agrada. Porque para você começar, tem que ser alguma coisa que te dê prazer, né? Não adianta você querer começar, sei Os lá, Lusíadas. Os não vai Lusíadas. rolar. Guerra e Paz, poxa, Os Miseráveis são fascinantes, mas você não vai, Não vai rolar, não isso. vai, né? Começa com leves. Por exemplo, eu até fiz a resenha há pouco tempo lá no canal do Guilherme.
Eu até fiz a resenha lá no canal da Morte de Ivan Ilitch, que é uma excelente dica, por exemplo, para quem quer começar a ler um clássico, né? Que é um autor russo, que é o Tolstói, mas é um livro fininho, né? Para não assustar muito, tá? Fala de coisas rotineiras da vida, na verdade, que você lê rápido. Então tem que descobrir aí, é o caminho, descobrir o que você Legal, gosta. legal. Esse negócio de descobrir o que você gosta, então, tem tudo a ver com as lives que a gente está fazendo de competências socioemocionais, porque isso é o exercício do autoconhecimento, né? Sim. Ei, Você Maíra. olhar para dentro de você, né? Saber quem você é, até porque a gente acaba seguindo a linha do pai, da mãe, né? Sim, Do cônjuge, do amigo, a gente acaba reproduzindo um comportamento de outro. Então tem que buscar esse exercício, sim. né? O que que você E sem gosta con- de é. ler? E a gente vai, eu não sei, Leclerc, mas eu acredito que o nosso gosto, ele vai aperfeiçoando, né? Ele vai Vai refinando. refinando isso, porque tem coisas que eu li que eu nem vou dizer, que eu tenho vergonha, Diz, né? pode dizer. É, por exemplo, o Augusto Cury é muito ruim, né, cara? Desculpa quem gosta, eu acho uma leitura. Lacrou, Ana Paula lacrando no Instagram. Muito Não, é bem. porque eu acho uma leitura muito óbvia, né? Uma leitura muito clichê, mais para vendas. Eu respeito quem goste, mas eu não tenho paciência. Por exemplo, e livro cristão que eu comecei a ler, que eu hoje falei assim, meu Deus, eu não acredito que é o Max Lucado, né? Nossa, eu era muito fã, mas hoje, É assim, pueril, né? É uma literatura pueril, sim, aí superficial, que não agrega nada, não, exatamente. não, aí você lê as confissões, como é que você vai ler o Max Lucado? Pô, não rola, Então, pois né? é. Não, É a mesma, esse exemplo que você está dando é muito legal, exatamente por essa questão que você falou dos gibis e da literatura, né? Você começa a ler umas historinhas assim muito pueris, tal, muito simples. Depois, aham, aí, para falar de literatura infantil, de repente você cai em Monteiro Lobato, aí você dá um salto sim, de profundidade, de olhar, né? Então, é exatamente isso. mas Mudou eu de sou, nível, é, essa pressa não precisa ter. sim, mas assim, e também tem aquela questão do momento de cada leitor, né? Então, assim, eu tenho amigos que gostam de Augusto Cury, de Max Lucado, eu tenho amigos que gostam. E na minha Legal. cabeça eu penso assim, pô, que bacana, tá lendo, então vamos ler, porque isso é uma viagem muito pessoal, né? A leitura é uma viagem muito pessoal. Não adianta eu falar para a pessoa, pô, isso é ruim, aquilo é ruim, porque cada livro é um livro para cada pessoa, né? Eu tive uma experiência com a leitura do A Insustentável Leveza do Ser, que é um clássico, e eu não gostei, Uhum. Olha né? só, viu? Legal. Eu não É o, gostei. é o seu encontro com o texto, né? Eu queria gostar, sabe? Eu queria dizer assim, nossa, é maravilhoso esse livro, mas eu não sei. Naquele momento ali não rolou, eu não conseguia gostar, mas eu terminei de ler, mas eu não consegui gostar, né? É Qual o isso. estilo que, já que a gente está dando essa primeira dica, qual o estilo que você mais gosta, Ana Paula? O estilo que eu mais gosto, eu gosto muito de livros dramáticos, gosto de romances psicológicos, Vai falando aí. amei o Crime e o Cita o. Castigo do Dostoiévski, aquela loucura. É, Gosto de livros policiais. Eu gosto muito de Agatha Christie, né? É aquele livro de deleite. Tem gente que não gosta. Eu gosto de Agatha Christie. Legal. Eu gosto de Harry Potter, né? Opa! Eu gosto de Harry Potter. Gosto também? Eu tô no terceiro livro e eu fiquei relutante, assim, mas isso não, Harry Potter, nada a Isso, ver. Espera legal. rapidinho, deixa eu pegar aqui o carregador. Aí eu falei assim, Tranquilo. pô, vou ler, não vou ler, eu vou ler, não vou ler. Eu falei, pô, vou ler Harry Potter, tô no terceiro livro. Engraçado que o livro é divertido, eu me divirto lendo o livro. Dou risadas,
Um outro que eu gosto bastante, que eu gostei muito, As Crônicas de Nárnia. É um estilo que eu Legal. gosto. É, Fantasia, né? sim, eu gosto. Que tem sempre alguma coisa para te ensinar. Eu gosto de quase Legal. tudo, entendeu? Tô vendo. Tem que saber o que que você não gosta. Você já falou. Como é que é Augusto Cury? Augusto Cury, eu não gosto de Autoajuda. autoajuda. Eu não Ah, gosto de legal. autoajuda. Eu acho que ajuda você tem que descobrir, assim, de outras formas. Não Eu gosto gosto. eu gosto de fantasia, das obras fantásticas, né? C.S. Lewis, Tolkien, Aham, a, a literatura latina, né? Toda essa obra, Eneida, Ilíada de Homero, os Lusíadas de Camões, todos os romances épicos, né? Essas aventuras aham. épicas. É um tema que eu gosto muito. Aventura é um tema que eu gosto muito. 20 Mil Léguas Submarinas, Os Três Mosqueteiros, Ah, é esses três, maravilhoso. né, são obras muito, muito. E gosto dos dramas, como você falou, esses Ei, dramas globais, Diego. né? Como O Retrato de Dorian Gray, que é um dos meus livros favoritos, assim, tá na minha lista lá. E gosto muito pra caramba de biografia. Ah, Aprendo eu muito gosto. com a história das pessoas, assim, é muito legal. Eu gosto também. Ei, Débora. Porque, assim, geralmente eu tô lendo mais de um livro, né? Então, eu acabo lendo gêneros diferentes, né? Então, Isso, isso me ajuda normal. a dar uma abertura naquilo que eu gosto, descobrir o que eu não gosto, né? Abandono livros, né? Pois é, isso é importante. Que não sejam obrigatórios, que eu acho que é uma dica também, eu acho isso é uma dica que eu acho que dá pra gente. A Clarice Lispector, ela tem um texto onde ela fala sobre palavras que encalham, igual navio, que é Aham, exatamente o que você falou. Às vezes, dependendo do texto, do livro, você encalha nele, aí talvez seja o momento de você abandonar ele um pouquinho, sim, né? E retomar sim. ele depois. É Oi, um caminho. Débora. É porque. Agora, eu quero pegar essa dica sua sobre estilo. De repente, a pessoa fala assim: poxa, eles falaram um monte de livros aí, a gente não sabe nem por onde começar. Uma dica legal também é você procurar filmes baseados em livros. Faz uma pesquisa no Google aí. Então, por exemplo, esses de fantasia, os clássicos de aventura. Se você gostar da história, se te empolgar, lê o livro. Garanto para você que o livro é melhor do que o filme. E hoje a gente tem a internet a nosso favor, né? Dependendo Exatamente. da época, você tem dificuldade de imaginar, né? Pode acontecer. Isso, Por exemplo, você pega exatamente. uma literatura russa, né? Dostoiévski, Tolstói, que seja, né? Que são os mais, né, conhecidos. E aí você tem Ana Karenina. dificuldade. Isso. Aí você entra no Google, né? Imagens da época tal. Isso te ajuda a imaginar, né? Que, assim, nem todo mundo gosta dessa dica, porque tem aquela coisa do você descobrir a leitura. Mas eu acho que para quem está começando, é bacana. É bacana você usar os recursos tecnológicos que você tem. E olha que você me Verdade. conhece, eu sou a última pessoa a falar sobre recursos tecnológicos, né? Então, Não é assim, verdade. Na não, eu verdade, você tenho já dificuldade. tem canal no YouTube e acabou. Caiu essa Mas é barreira. difícil essa questão da tecnologia, né? Eu até brinco, acho que foi a Débora que fala, né, que ela gosta de comprar o livro, abrir o livro, sentir o cheiro do livro. E eu tenho essa coisa, esse apego com o livro. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir por esse caminho aí. Legal. Então, dica número um, procure livros, autores, histórias que você gosta. Olha a Que Cleo ali, você. cara. A Cleo acabou de entrar. Ei, Cléo! Ei, meninas! Todo mundo, que lindas! Você está cheio de grandes fãs. Então, a dica número um é essa. Procure livros, Que você autores, gosta. histórias que você gosta. Ah, Legal. mas eu gosto de autoajuda. Beleza, show. Vai ler o autoajuda, não tem problema. Leia o nosso querido lá, Isso, entendeu? isso aí. Dica número dois, Ana Paula.
A dica número 2 é aproveitar o tempo, Leclerc. Distribuir o tempo, ler nos intervalos do dia, ler na fila do ônibus. Oi, Ju! Ler na fila do ônibus, ler... Descobrir o tempo que você rende melhor, o tempo que é melhor para você assimilar. Sem ficar com aquela neura, sabe? Eu acho que não tem que ter neura com a leitura. Ai, porque eu tenho que ler 70 livros, né? Quando eu comecei a traçar as metas, eu acabo adiantando o que eu tenho para falar, né? E aí eu coloquei uma meta bem baixa, e quando eu fui andar por esse mundo da internet, aí eu vi lá uma pessoa que leu 70, 90 livros, me deu uma frustração. Eu falei assim, gente, mas aí depois eu falei assim, não, é ele e sou eu. Eu vou traçar essa meta e vou cumprir essa meta. Então, você tem que aproveitar o tempo. Não precisa ter neura. Ah, eu só posso ler 10 minutos. Leia os 10 minutos. Ah, eu só posso ler, eu consigo tirar 30 minutos do meu dia. Tira 30 minutos do seu dia, ou pela manhã, ou à noite, né? Se for um livro para deleite, lê mais na hora de dormir. Se for um livro que você quer estudar algum assunto, lê num horário que te dê mais prazer mesmo, que você consiga assimilar melhor. Mas não tem jeito. Tem que organizar o tempo, né? Isso que você falou é muito bom, porque ainda tem gente que acha que precisa criar um clima, né? Uma sala, né, refrigerada, aquele chá quentinho saindo fumaça, o passarinho na janela. Se a gente for ficar esperando... É verdade, o Guilherme falou que a aceitação é uma grande dica, é verdade. Se a gente for ficar esperando o melhor ambiente, né, o melhor clima para ler, não vai rolar a leitura. Então é melhor aceitar a realidade e se adequar a ela, numa boa. Eu acho que você tem que... O clima, né? Você falou do clima, do momento de aconchego. Eu acho que isso você pode fazer, sabe? A gente faz isso. Preparando a sua mente, separando aquele tempo, vai lá, faz um café, toma um café, uma água, um lugar em que você se sinta mais confortável, mas isso não vai cair do céu, nem todo mundo tem um ar-condicionado potente, com tudo ao seu dispor ali, a biblioteca linda, com aquela cadeira maravilhosa que encosta a cabeça, todo mundo tem isso, né? Então... Exatamente. Ainda mais agora na quarentena, né? Que todos os filhos estão dentro de casa, não tem creche. Nem fala. Tem que dar um Rivotril para as crianças, para você poder ler o livro. Verdade. Então, a gente precisa romper essa barreira do mundo ideal, né? E também, seria assim, ótimo. Essa questão do tempo, tem a questão também no que a gente gasta o nosso tempo, né? Porque a gente fala que não tem tempo. Mas eu não sei o celular de vocês. O meu, ele vai me mandando aquelas... notificações. Você ficou tantas horas, não, você ficou tantas horas. Então, eu acho que você tem que eliminar algumas coisas. Eu acho importante eliminar algumas coisas. Ai, poxa, eu não tenho tempo, mas aí fica lá, sei lá, 10 horas na rede social. Não que você não possa fica à vontade, mas se você quer ler, divide o tempo. Sabe? Desativa a notificação e agora eu vou tirar 20 minutinhos, desativei a notificação e não tem segredo, né? Você tem que sentar, abrir o livro e ler. Tipo assim, começar ali no primeiro parágrafo e ler. Pois é, uma coisa que eu aprendi a fazer com o tempo, quando eu estou muito ocupado, então estou fazendo alguma coisa que eu tenho que fazer, às vezes num tempo muito grande, é colocar áudio. É um exercício também. Você tem livros, textos em áudio que você pode ouvir enquanto você está trabalhando. Vamos supor que você faça um trabalho manual que você também é artesã, né? Junto com todas as suas grandes habilidades, a gente sabe mas que você até que eu não tenho feito muito, não. Então, mas vamos supor que as pessoas estão aqui no canal, tem gente que é artesão, né? Ou faz outra coisa e tal, e aí naquele momento ali, tá preparando uma comida e tal, bota um áudio.
Sim, É uma forma também, se você puder sim. conseguir, tem que se descobrir, tem que achar o seu jeito. Tem pessoas que descobrem lá um gênero que gosta também e acompanha, né? Bota o audiobook e lê junto. Pois é, pois é, Eu não curto muito, mas é um método, é um macete, né? Uma forma de você se inteirar e ler mais, né? verdade. O pessoal tá Dica falando número... aí, né? Oi, que você Fala, encontra o pode seu falar. jeito, né? A Débora falou, você encontra o seu jeito. É verdade, você vai se descobrindo, né? Teve uma outra pessoa que colocou aí que quem lê pouco, fala mal, é porque a leitura ela ajuda, né? A você desenvolver, você articular bem as palavras, isso é verdade. Verdade. A outra dica, eu já até falei, né? Quem insistir nos livros que você não está gostando, e ter contato com os livros. A minha experiência foi o contato com a biblioteca, mas hoje você tem sites, você tem e-books, você tem canais literários, né? Tem muitos canais literários bons. E se eu posso indicar um, né? Não estou ganhando nada, obviamente, você sabe disso, mas eu gosto muito do canal da Tatiana Feltrin. Eu gosto muito do canal dela, porque acho ela uma pessoa séria, ela vai lá, faz a resenha que ela tem que fazer, e isso te estimula, sabe? Boas indicações, o contato com esse mundo. Uma das coisas que me fez criar o canal também foi o fato de que não tenho muitos amigos que leem. Então, ali eu tenho como debater, Legal. compartilhar, trocar ideias. É como se você entrasse. É uma rede social, né? O YouTube é uma rede Isso. social. Você entra naquele mundo ali e você consegue compartilhar com outras pessoas aquilo que você está lendo. Então, precisa ter contato com esse mundo, né? Vá a uma livraria, agora não pode, né? Mas uma livraria física é bacana, você pegar, você ver os livros, você sentir o ambiente, você entrar fazer Legal. esse ambiente, entrar nesse clima é bacana. É uma dica que eu Nessa, acho que funciona. então, nessa mesma pegada aí, de novo, entra a questão dos filmes, né? Quando você pega, Sim, assiste filmes baseados em livros. Essa dica que você deu do canal é ótimo, a pessoa que fala do livro. A minha experiência pessoal foram professores, né? Na faculdade, principalmente de letras, o cara fala do livro. Eu tive uma professora de literatura latina que ela dava aula de mitologia, parecia que a gente estava dentro do navio, maravilhoso. atravessando, atravessando o mar Egeu, exatamente. Entendeu? Parecia que a gente estava descendo o Tártaro. A maneira como ela contava a história. Então, isso também é fascinante, né? Sim. É uma coisa que a gente sente falta hoje, é a contação de história, né? Que é exatamente essa coisa de você despertar o fascínio das pessoas pela história que está sendo contada. Sim, é fascinante quando, assim, eu sempre falo que esse é o feedback do bom professor. Quando eu saio de uma aula e eu tenho vontade de estudar aquilo, Legal. sabe? Quando eu saio de um momento ali, de uma conversa, e eu fico pensando, poxa, eu quero ler esse livro, poxa, eu quero aprender sobre isso aqui. Então, é assim, eu acho que isso te ajuda, sabe? É o mentor, né? É ter um Isso, ó. mentor, né? Eu acho Tem- que, Isso, é mentoria, exatamente. sabe, é Tem uma ter pessoa, alguém. tem uma pessoa aqui falando sobre frequentar feiras literárias. É É o verdade. Rafael Quando, Gama. é o Rafael, É o beleza, Rafael. Rafael. Exatamente. Quando você puder ir lá nas feiras, né, as exposições, também é muito legal. E nessas exposições sempre tem resenha dos autores. Eles sempre estão lá Tem. conversando. Você acaba se apaixonando pelas obras. É verdade. Eu adoro. Eu adoro feira literária, tudo que envolve esse universo. Eu sou bem apaixonada por isso. Assim, né? Legal, legal. Dica número 4, Ana Paula. Então, eliminar os distratores. Né? Nós já falamos aqui um pouquinho sobre a questão da internet, sobre a questão de quando você tirar um tempo, você tirar um tempo para aquilo ali. Por exemplo, eu não tenho dificuldade de ler com barulho. Eu até gosto de ler com aquele fundinho branco que as pessoas chamam, e geralmente eu leio ouvindo música, porque
como onde eu moro é barulhento. Eu tenho uma casa com crianças. Então, quando eu coloco uma música, isso me faz concentrar melhor no que eu estou lendo. E aí, só que aí não pode ser a música que eu entenda, né? Porque senão fica muito, eu vou querer cantar e não. Aí eu uso sempre uma música clássica. Hoje eu estava ouvindo canto gregoriano. Que isso? Canto gregoriano é um negócio legal para ler, eu descobri, sabe? Porque aí Vou te você fica contar, com aquele. vou te contar, vou te contar um negócio, você não vai acreditar. Ah, Tem um mercadinho perto da minha casa que toca canto gregoriano o dia inteiro. mentira, sério? Sério? É, dá Então, vontade de dar um então você não tiro vai na cabeça gostar, no né? Eu final. gosto de canto gregoriano para ler. Pois é. Então eu acho assim, muito barulho, algumas pessoas não conseguem ler com muito barulho, precisam de um momento silencioso. Aí entra naquela questão do tempo, de você se Sim. encaixar num horário que para você vai render, não num horário que vai te atrapalhar. Televisão, né? De repente você tem. A Débora tá rindo. De repente você tem Tem que. que Meu rir. irmão tá aí. De repente você tem que tirar o distrator. Tem que rir. Quem é que ouve canto gregoriano, cara? Então, Só se for para ler o gente, nome da é Rosa. A gente senta lindo. para ler o nome da É Rosa lindo. e aí fica Eu imaginando lá o acho cara sendo que o dia. assassinado com canto gregoriano. Eu acho que o dia que eu tiver a oportunidade de ouvir um canto gregoriano, eu vou chorar muito, assim, ao vivo. Né? Caramba. Eu me imagino assim, sentada do lado de umas De um igrejas freio. antigas dessa, ouvindo isso, canto gregoriano. Eu lembro que teve uma viagem que a gente fez com os amigos, a gente tentou pegar o canto gregoriano, mas a gente perdeu o horário. Então, assim, eu gosto. Tá aí. Então, elimina o distrator, Ok, né? ok. Elimina o distrator, concentra. Para mim, para eu me concentrar, é a música clássica ou o canto gregoriano no momento, né? Amanhã pode ser rock, não sei. Depende, né? Pois é. Mas essa dica que você deu, ela é muito legal, assim, até eliminar distrações é um exercício também. Sim. A gente precisa aprender, né, a, por exemplo, a ler ouvindo música, ou a trabalhar no meio do barulho, né? A capacidade de manter o foco é um exercício também. O Não é, nosso mundo não é é muito agitado, né, Leclerc? exatamente, não é fácil, não é Não, a simples gente assim. tira pelas crianças. O que você está Tem, ge- fazendo? Eu estou estudando. Aí está com o laptop ligado, com o celular ligado, com a então, televisão ligada, com o livro do lado. e tem gente que se você tirar toda a distração e criar um vácuo, ok? Ela se perde também. A mente Sim, voa, sou vai eu. para outro lugar, para outra dimensão. Então isso também é um problema. Por isso Sou que é um eu. exercício a ser feito. Daqui a pouco você não está mais no livro, você está em outro lugar. Sou eu. Aprendi. O silêncio, muito silêncio, para ler, para mim, não é bacana. Eu tenho que ter algum ruídozinho, alguma coisa no fundo. Uma coisa é você pegar um livro mais contemporâneo, com textos simples, né? De Cleo, que linda. parágrafos com coordenação simples. Outra coisa é você pegar obras literárias com parágrafos enormes, todos Sim, conectados. José Saramago, por exemplo, que é um autor brilhante, ele não é. usa ponto. Ele não usa A leitura ponto. dele você tem que estar concentrado, senão você não consegue. Ele tinha, né, uma filosofia que ele só botava ponto final. Então é bem complicado. A mesma coisa é a mitologia grega, a mesma coisa é a Sim. Bíblia. Esses textos mais longos, eles são quase que HTML, né? Quase texto com IPT. Sim, é Então uma verdade. coisa linkando na outra, você chega para as pessoas e fala assim: "Poxa, você precisa ler Razão e Sensibilidade". É lindo, mas lê para ver se você de repente em algum momento não se Dá uma desliga. viajada, né? Dá uma Dá viajada. uma viajada. Porque Então tem isso é um momento que exercício. cansa, né? É um exercício. Mas aí é o que a gente estava falando no começo, né? Você vai também adquirindo uma expertise na leitura, né? Isso. Isso vai ficando mais fácil, porque você vai assimilando melhor os conteúdos, e aí você também, como vai lendo e vai pegando bagagens, quando você passa por alguma coisa que faz menção a uma outra ideia, a uma outra filosofia, isso te faz também ficar concentrado, né? Essa Beleza. bagagem que você traz com você na hora da leitura.
Mas, para algumas pessoas, o silêncio é um distrator. Para outras pessoas, o barulho é um distrator. Então, cada um vai ter que entender o que é o seu distrator. E vai ter que eliminar isso para que possa se concentrar. Uma outra dica importante dentro desse mesmo tema de se livrar de distrações é as marcações. Se você não for colecionador de livro, o colecionador de livro ele tem uma relação de idolatria com o livro, né? Pega o livro devagar, né? Não pode riscar, não pode... Mas nós não somos colecionadores, somos leitores. Então o leitor, o que ele faz? Ele risca, ele sublinha, ele marca, porque isso também ajuda a eliminar as distrações. Sim. E ajuda a fazer um caminho, igual o caminho lá dos tijolos amarelos, faz um caminho, eu estou aqui, parei aqui, isso aqui se refere à página tal. Livro bem lido é livro todo marcado, né, Ana Paula? Eu sou suspeita para falar porque os meus livros são bem riscados, né? Meus livros são bem riscados, mas eu não... Porque também, assim, você vai passando por alguns trechos e não importa, né? Aí é que tá, a pessoa acha que você tem que ter um grau, Não, você vai passando por algum trecho que vem aquela ideia, independente se você está acostumado ou não, anota lá aquela ideia, aquele insight que você teve. Poxa, isso aqui é bacana, quero publicar, quero escrever, quero citar. Então, assim, eu não tenho pena de riscar os livros. A única coisa que eu tenho aprendido e me forçado é evitar canetas, né? Porque antes eu estava naquela coisa e qualquer coisa, caneta. Aí agora eu tento riscar com uma canetinha em gel. Eu até tenho aqui sempre uma aqui, ó, na estante, aqui, ó, na escrivaninha aqui, ó. Essas de gel, porque aí elas não estragam, né, os livros, e escrevo a lápis. Mas se for uma ideia muito boa e eu não tiver nenhuma dessas, eu vou pegar uma caneta mesmo e vou riscar. Quando eu vejo, eu já fiz. O meu avô, ele era colecionador de livros. Então a gente não podia nem entrar na sala onde ele botava os livros, né? O livro tinha vinco, entendeu? Ele ficava tudo empilhadinho, então ele só escrevia com lápis, com aquela borracha que não mancha, tal. Bom, ele tinha obras raríssimas e nós nunca tivemos contato com aquelas obras, então não adiantou nada. Ele morreu, ficou por aí. Né? Obra rara é obra lida, né? Pois é. Mas, exatamente. Né, obra rara é obra bem lida, mas eu entendo, sabe? Pois eu entendo. Algumas sacadas que você tem quando lê, né, você está lendo lá um livro qualquer tema, aí você lembra de alguma coisa, de um livro, de uma história, ou aquilo toca no seu coração e você tem uma reflexão qualquer. A melhor coisa que você faz é anotar naquele momento. Sim. Ali mesmo. Porque senão você não vai lembrar mais daquilo. Não vai. É um insight de momento. Então anota esse troço. E assim... Não tenha pena, não. A gente vai tentando se descobrir, né? Verdade. Como é a melhor forma de anotar. Eu gosto muito de escrever mesmo, papel. Só que, por exemplo, agora na quarentena, eu tenho aprendido a muito usar o laptop. Né, a muito escrever tudo no computador. E que beleza. Isso eu não tinha essa sacada, assim, eu tinha dificuldade, mas eu faço tudo aqui agora. Às vezes eu estou gravando, estou passando a tela, estou vendo, o professor está falando na sala de aula, eu anoto no... Exatamente. Só que quando você lê um livro, é bom você anotar direto no livro, porque papel se perde depois, né? Exatamente. Aí, por exemplo, eu tô como ouvinte em umas aulas de teologia sistemática lá com o Luiz Pires, né? Sim. E aí a gente está estudando o Gruden. Pô, o Gruden, eu não vou anotar alguma coisa à parte. Aí eu pego um bloquinho, destaco aquela folha e quando é alguma coisa assim que eu acho que eu não posso perder daquele capítulo, eu vou colocando aquela folhinha dentro do próprio livro, porque o dia que eu precisar abrir para fazer alguma coisa, para tirar alguma dúvida, tá tudo ali, anotado. Isso. Porque, sem contar que a gente otimiza, né, o Leclerc, o espaço, não é papel para tudo quanto é lado. E a gente tá dando nesse momento aqui, essa live custa um dinheirão para quem quiser contratar consultoria e mentoria para fazer TCC e dissertação de mestrado. É assim que você faz. Você lê, você anota, você
Porque depois você perde as Perde citações. tudo. Um abraço, meu amigo. Então, você está lendo os livros ali, então você tem que ter tempo, né? Agenda, você geralmente tem prazo. Então, toda leitura, ela é uma marcação. E isso também contribui para o exercício da leitura. Você vai se tornando até um leitor melhor. Identifica rápido os pontos importantes. É um negócio meio fisioterapia, assim. Você tem que ir fazendo, né? Isso. A grande questão é que as pessoas acham que para você começar a ler, você tem que ser o leitor. Para você começar a escrever, você tem que ser o escritor. Não, todo mundo começou o quê? Começando mesmo. Era uma vez, Verdade. ou o sol tá Verdade. lindo, sei lá. Você tem que começar como você tá. É daí que é o ponto de partida, né? O ponto de partida não é um ponto que você idealiza, é um ponto real. Então, se você quer aprender a ler e partir do seu ponto real, eu gosto disso, isso não é legal, mas eu gosto disso. Eu gosto de fazer a minha anotação assim, não importa como o Leclerc faça, como a Ana Paula faça, eu gosto assim, é assim que eu vou fazer. Então, passa muito por isso também, de não criar... você, porque parece que tem uma aura, né? Assim, tem que ler. Não tem. Não Não tem. tem. Não tem. É esforço É e trabalho. decisão. Eu decidi e eu vou trabalhar. Ponto. Legal. Tem mais dica, Ana Paula? Tem muita dica. Ficaria aqui a noite toda. Já acabou? Não, né? Não acabou não, mas a gente vai dar uma parada, depois qualquer coisa a gente faz outra. Mas Não tem problema. ainda dá tempo de Não. você dar mais uma dica hoje. Dá tempo? Então, deixa eu ver aqui Dá. qual. Eu vou falar então dessa questão das metas. Eu acho bacana a meta. Quer ver? Eu Legal. vou mostrar uma coisa para vocês que só a Débora conhece, hein? Ó, Olha só, revelações bombásticas na live. eu vou Segredos mostrar uma revelados. coisa para vocês que só a Débora conhece. Eu tenho um caderninho, ó. E eu não tinha o costume de anotar. Em 2017, eu resolvi começar a anotar as leituras. Então, eu coloquei assim, leituras passadas. Aí eu anotei tudo que eu lembrei que eu tinha lido na vida. Coloquei. Aí em 2017 tracei uma meta. Eu quero ler 12 livros, eu quero ler tantos livros, aí li 14. Aí depois eu fui colocando, aumentando, sabe? 28, aí bota a data. E com a Bíblia também. Vou lendo, vou ticando, vou lendo, vou ticando. Cada ano eu tento ler de uma forma. O ano passado eu li a Legal. Bíblia corrida. Aí esse ano não. Esse ano eu falei, não quero ler corrido, porque chega em Levítico. Tem dia que eu não tô com vontade de ler Levítico. Pelo amor de Deus, gente. Né? Tem dia que eu não tô com vontade de ler Números. Aí esse ano... Momento de desabafo. Aí esse ano eu fiz assim, eu coloquei lá os capítulos e hoje eu vou ler isso, hoje eu vou ler aquilo. Então a gente vai lendo. Quantos livros eu já li esse ano? Acho que 20. É pouco, né? Pela meta aí dessa Não, tá galera bom. 5 vezes que lê 4, 20, muito. você tá lendo uma média de 4 livros por mês, um livro por Mais ou semana. menos. Porque a gente acaba pensando assim, nessa galera que faz as lives, né, de literatura. Eu li 70, Não, eu li 20 até agora. Tô feliz com os Tá 20. ótimo. Tá muito Né? bom. E assim, aí eu vou anotando. E fica a dica, fica a dica para quem está assistindo. Você não precisa ler os 20 da Ana Paula. Se você leu um, vitória. Não mesmo. Vitória. Assim, Conseguiu eu um. acho que Ótimo. essa questão da meta é bacana, traçar metas, mas metas alcançáveis. Né? A média de leitura do brasileiro, de um livro todo, né? Porque aí tem a média do que começa a ler e tem a média do que termina a ler. A média de que começa a ler, você lê aí começam a ler 4 livros, a média. Mas de pessoas que começam e terminam é 2 e pouco, 2,5, 2,75. Eu acho que é um negócio assim, né? 2,75. Então eu vou traçar uma meta que esteja dentro da expectativa. Qual é a expectativa? Eu nunca li. Eu não vou querer ler 5, 10 livros, porque eu nunca li. Então começa aí com 2. Se você superar a expectativa, show.
mas pelo menos você não vai se frustrar, porque quando você traça uma meta que você consegue alcançar, isso te fortalece para você traçar outra Isso. e outra. Né? Legal. Então, uma dica que eu acho fundamental é estabelecer metas que você consiga alcançar, metas que você consiga cumprir. Não metas idealizadas, metas baseadas no perfil de quem você de fato é. Né? Pois é, eu tava vendo uma pesquisa outro dia, os caras falando que se você conseguir ler 20 minutos por dia, em tantos dias você lê um livro inteiro. Sim. Então, você vê uma meta simples, tá vendo? Não é uma coisa absurda. O cara fez um cálculo lá, muito simples, e ele falou 20 minutos. 20 minutos é tranquilo. Então você pode tranquilo. estabelecer um horário do dia, né? 20 minutos. Vou ler 20 minutos. E hoje tem esses aparelhos eletrônicos, né, Leclerc, que te dão até a porcentagem. Que na verdade é uma coisa que às vezes eu me irrito, né? Que aí eu tô lendo no Kindle e tá lá, tantos por cento lido, posição tal. Aí tem hora que aquilo me irrita, porque eu fico olhando a porcentagem, poxa, falta tanto, falta tanto, falta tanto. Aí às vezes eu tiro aquilo, eu falei, Jesus, concentra. Pois não, mas aí a gente vai entrar em outra discussão. O John Stott, que é um autor belíssimo, né? Ele tem um livro chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, que já é na área cristã, e ele fala sobre a tirania da tecnologia. Né? Na pós-modernidade, a tecnologia acaba nos dominando. A tecnologia é uma ferramenta, não é para te estressar, é você que tem que dominar ela. É verdade. O cara está assistindo a live e vai falar, pô, o Leclerc e a Ana Paula são viciados em livros religiosos, mas eu posso citar o Zygmunt Bauman, por exemplo, sociólogo. Ah, muito bom! Que vai falar José Saramago, né? Vão falar a mesma coisa, Clarice Lispector, vão falar as mesmas coisas. Humberto Eco, né? Que você não pode se render à tirania da tecnologia. Então, toda essa ferramenta, e aí fica a dica, né? Que te ajuda, é ótimo. Atrapalha, você arranca ela muda de ferramenta. Você está falando dessa questão da tirania da tecnologia, falando de autores consagrados, o próprio Machado de Assis, né? O Machado de Assis, ele tem as fases. Ele não começou o Machado de Assis, né? Era bom. E aí ele tem duas fases, né? De acordo com os teóricos, e depois ele vai ficando mais robusto, né? Com uma outra pegada. Então, assim, você tem que ir, digamos assim... No seu ritmo. No seu ritmo. Sim. Legal. Exatamente. Acho que essa é a grande dica, né? Sempre. Sempre. Legal, Ana Paula. Ó, a gente está chegando no final da live, você com milhares de fãs, todos eles gritando aqui na rede, clamando pelo seu nome. Legal. E aí, essa live é boa, ela vai ficar gravada lá no canal EduSérie Improve, youtube.com/EduSérieImprove. Então, se você gostou da live e quiser compartilhar com outras pessoas, você é só ir lá no canal. A partir de amanhã a live vai ficar disponível lá, é só você compartilhar tranquilão e conheça o canal da Ana Paula Entre Páginas. Isso aí, Ana Paula? Isso aí. Quantos livros você já comentou lá? Eu comentei poucos, tem acho que 2 meses só o canal, né? Aí acho que eu comentei A Morte de Ivan Illich, do Tolstói, O Quarto de Despejo, acho que foram 3, 4 livros, mas é novo o canal. Mas passa lá, gente, me dá uma força para a gente crescer lá. Isso. Queremos agradecer a turma que entrou, né, os amigos que participaram dessa live, muito bacana. Obrigada. E temos outras programadas, né, Ana Paula? Vamos falar de livros, de autores, de histórias. Em tempos de pandemia, resistir é o que nós precisamos fazer. Exatamente. Exatamente. Legal. O que você está lendo agora, só para a gente se encerrar? Então, eu estou lendo a Anne Green Gable, eu estou lendo Dom Quixote. Mostra o livro aí. Mostra o livro para o pessoal ver. Eu estou lendo Dom Quixote de La Mancha. Esse é o primeiro volume, né? Porque são 2 volumes. Você acha que o Bolsonaro parece o Dom Quixote? Não vamos falar desse assunto. Fala do livro. Não.
Tô lendo Vamos Don falar disso. Quixote. Vamos falar disso. Fala do outro livro. Tô lendo a Andy Green Gables, né, que inspirou a série da Netflix. Aí eu descobri que tem um monte, né? São 7 livros, mais um livro da autora que foi inspirado na mesma personagem. E eu tô lendo também alguns da área que eu tô estudando de terapia sistêmica familiar, Gestalt terapia, mais Legal, livros muito legal. técnicos, né? Terapia Muito legal. cognitivo-comportamental. Muito bacana. Eu tô lendo muito agora Bauman, né? Tô lendo as obras do Vou contar um Bauman. segredo. Estou Conta lendo mesmo. a Simone de Beauvoir, O Simone de Segundo Beauvoir. Sexo, né? Legal. Tem gente aqui que vai ficar escandalizada, né? Não, mas até para criticar a gente tem que ler, né? A gente Claro, dá essa não, opinião. isso, eu ia falar isso agora. O legal da leitura é que quando a gente começa a ler, principalmente essas obras mais parrudas, a gente para de se surpreender com o mundo, né? Porque o Sim, mundo, sim. basicamente, ele vai se repetindo. Não tem nada que aconteça agora que já não tenha acontecido de alguma forma. E muitos desses autores são vanguarda, eles são visionários. Vários deles aí. Eles têm uma leitura. Assim, Você vê a Simone, né, que você citou agora, já nos anos 70, esses caras já tinham uma luta, né, pela humanidade, pelas questões existenciais, pelas questões de gênero. Eles já vislumbravam o que a gente está vivenciando agora. Então, ler nesse sentido, né, é libertador mesmo. A sim, e assim, educação é a gente, cada libertadora. um tem uma posição, né, muito particular. Mas até para que a gente entenda a posição do outro e critique a posição do outro, a sua crítica ela tem que estar fundamentada, né? A nossa Exatamente. crítica não pode ser baseada em achismos. Eu não Legal. sou isso porque eu acho isso. Não, então vamos ler, né? Você precisa ler, não tem jeito. Então aí eu tô lendo a Dona Simone. Vamos ver o que eu vou achar, depois eu conto para vocês. Você vai achar bom. Assim, a gente aprende a respeitar os autores, a gente aprende a respeitar os olhares, né? Porque, e esse é um problema do nosso tempo, da pós-modernidade, é o desrespeito pelo olhar do outro, né? Só o meu que importa. E, na verdade, todos os olhares Se importam. fala tanto em democracia, mas nunca se viveu tanta tirania, né? Essa é a minha Muita, frase. de Né? todos os lados, né? Então você pode ter uma opinião, a opinião que for, mas a gente precisa fazer o exercício da reflexão e precisa ter os pressupostos, né? Precisa ter os pressupostos. A Cléo está pedindo resenha aí, Ana, dos livros. Vamos fazer as resenhas. Vamos fazer. Vou terminar de ler para a gente fazer. Já tem algumas prontas, vou postar lá depois. Legal. Tá bom, Aninha. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigadão, tá? Obrigada, gente. Beijo. Um abraço. Um abraço.